Na presença de Deus. Glórias a Deus. O Deus se faz presente aqui, irmãos. Deus se faz presente. E é o Deus que cuida de mim e de você. Preletor ontem, irmãos, pastor Joel, não deu tempo dele falar muita coisa, nós vamos trazer um dia ele para pregar aqui, novamente. Há 15 dias aproximadamente atrás, irmãos, ontem ele veio aqui, acho que sexta-feira ele pregou na igreja do Belém, no centro de Barueri. Há 10 dias atrás, irmãos, não sei se a irmã Maria, ele contou para ela também. Há 10 dias, irmãos, ele fez uma cirurgia cardíaca, uma válvula do coração. E um pouco antes, irmãos, ele esteve na frente do médico, Caio, e o médico falou assim, chegou a válvula do coração. Ai, que bom. Mas nós vamos sortear, porque tem você e mais 3.500 para fazer. Ele falou, mas eu já estou aqui, dá para mim. Foi ousado, né? Aí o médico falou, não posso fazer isso, nós vamos sortear. Eu falei, então tá bom. E ele foi para casa. Aí no outro dia o médico ligou para ele, não é que você foi sorteado? É o cuidado que Deus tem, irmãos, com cada um de nós, Ele contou outras coisas que, muito forte, irmãos, que a gente precisa voltar realmente a crer, que Deus cura, irmãos. Deus salva casamento, Deus salva nossos filhos, Deus salva de câncer, Deus cura, irmãos, Deus faz o impossível, é Deus do impossível, irmãos. Nós não viemos aqui, Luiz, passar o nosso tempo. Deus vai falar com você, Luiz. Deus vai falar com você, Tiago, Deus vai falar com você, comigo. Eu tenho certeza, irmãos. Eu não sei o que a minha esposa, irmãos, precisa ouvir, o que as minhas filhas precisam ouvir, que dirá vocês. Mas Deus sabe, irmãos. Creia nisso. Continua nessa comunhão que Deus vai falar conosco. Fiquem em pé, irmãos. O Marcos, vem cá, traga a mensagem para nós, por favor. Vamos orar a Deus, irmãos. Orar a Deus e depois, irmãos, só existe um pensamento, irmãos. Esquece filho agora, esquece família, esquece tudo. Você e Deus. Deus, fala comigo, Pai. Se puder, permanece até com o olho fechado, que é para não olhar do lado e ver alguma coisa que possa o inimigo te atrapalhar, irmãos. Fecha o olho, irmãos. Deus, fala comigo. Eu preciso te ouvir. A não ser que você não precise, irmãos. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Amém? Vem cá, Marcos. Traga a palavra para nós. Senhor, meu Deus, Pai que estais nos céus. Estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Ao seu irmão Marcos, Senhor Deus. A quem Tu tens escolhido, Senhor Deus, no Teu controle, Senhor, para que possa, Senhor Deus, ser usado, Pai. Para que a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, atinja os nossos corações, tão famintos que somos, Deus. Assim, ó Deus, nós lhe apresentamos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz por hoje estar aqui com os irmãos, com a igreja. E como vocês ouviram, né, os testemunhos, as declarações sobre o culto de ontem, que foi maravilhoso. Sinceramente, quem não veio, o casal que não veio, perdeu, viu? Perdeu. Mas foi bênção, Deus trabalhou. E algo que eu queria dizer para a igreja, que esse trabalho, ele é fundamental. Na ausência desse trabalho, ao decorrer do tempo, eu consegui observar que em muitas igrejas, infelizmente, o número de divórcios é muito alto. Então, por isso que nesta noite, antes de mais nada, eu queria pedir uma coisa para vocês. Que vocês possam sempre orar por este ministério. Que vocês possam sempre orar pela nossa liderança. Porque o apóstolo Paulo, ele declara uma premissa doutrinária relacionada ao seu ministério, em Efésios, no capítulo 5, onde ele diz: orai também por mim, para que me seja dado a palavra de confiança.
para que ao abrir da minha boca se faça conhecido o mistério do Evangelho. O avanço ministerial dessa igreja é reflexo de um povo que adora, clama e se entrega. Eu gostaria de pedir para a igreja abrir em Josué, no capítulo 24 e verso 15. Que já foi mencionado essa leitura hoje. Mas o Espírito Santo me direcionou uns fundamentos que são primordiais para a família, para os nossos lares. Josué, capítulo 24, verso 15. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. A palavra do Senhor diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, quando estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma passagem que eu gostaria de pedir para os irmãos abrir, em Romanos, no capítulo 12, verso 2. Vamos fazer um paralelo aí. Romanos 12, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abaixe sua cabeça e coloque o seu coração diante de Deus nesse momento. Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor, e nós queremos, Pai, pedimos, Senhor, o Teu direcionamento, Pai. Fala conosco, ó Pai, nos direcione, ó Pai, que famílias venham sair deste lugar edificadas, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pode tomar os vossos assentos. Meus irmãos, primeiramente é essencial na passagem de Josué estabelecermos o contexto na qual Israel estava passando quando Josué declarou essas palavras: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De forma sucinta, eu quero trazer um breve contexto histórico acerca de Israel, até eles chegarem nesse exato momento, aonde Josué faz essa declaração. O livro de Josué conta a história de como uma nação, sob a liderança do mesmo, conseguiu alcançar a terra prometida e assim então realizar a tão sonhada cumprimento da promessa. Promessa esta que foi dada por Deus a Abraão. Exatamente em Gênesis, no capítulo 12, verso 2, Deus vai dizer a Abraão o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. E então, através dos patriarcas, que é composto por Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos algo claramente profético acontecendo ao decorrer do tempo que se passa. Porque através de Abraão, a promessa é declarada. Através de Isaque, a promessa é sustentada, confirmada, respaldada. E através de Jacó, a promessa de uma nação é cumprida. Através de Jacó e os seus filhos, através da família de Jacó, veio a nação de Israel. E a nação de Israel,
ela teve a sua primeira dificuldade, o seu primeiro desafio, exatamente nas primeiras páginas de Êxodo, aonde o livro de Êxodo vai relatar ao qual Israel estava sob escravidão. Só que a nação, diante do cenário ao qual eles estavam vivendo, eles tomam uma postura, uma atitude, porque se você se conforma com a situação talvez que você às vezes vive, consequentemente você vai continuar nela. Às vezes certas situações que nós vivemos, é necessário nós tomarmos uma posição diante de Deus. É necessário tomarmos uma disposição de suplicar e de fato entender aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Então a nação de Israel, naquele cenário de escravidão, eles tomaram uma postura, uma disposição de suplicar diante de Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus ouviu o clamor da nação. Aleluia, Jesus. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve oração de crente. Deus ouve a oração da sua igreja. E então, através desse clamor, Deus levantou um líder chamado Moisés. E talvez se nós olharmos a biografia inicial de Moisés, qualquer um de nós aqui não daríamos nada para ele. Porém, Deus é especialista em ver nas pessoas algo que ninguém vê. E isso nos traz uma lição, que nós devemos acreditar nas pessoas. Nós devemos acreditar que ainda é possível que o milagre aconteça na vida de alguém. Nós devemos acreditar que uma pessoa que está sob o vício das drogas, ela pode ser liberta através do poder do nome de Jesus. Então Deus levanta esse líder chamado Moisés, e Deus concede uma empreitada para que ele seja um líder que venha trazer essa libertação ao povo de Israel. O povo de Israel, então, através desse líder, e através de um longo processo ao qual Deus enviou pragas no Egito, e com a dificuldade de Faraó, não querendo liberar aquele povo, com muita insistência, então Faraó libera, e o povo vai para o deserto. E mesmo assim, Faraó vai atrás da nação de Israel, só que, quando Deus está no controle, não há nada que possa desamparar os projetos dele sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Faraó não aceitou. Faraó foi atrás de Israel. E a Bíblia deixa esclarecido que o mar engoliu eles. Israel passou pelo mar. E então, a nação de Israel, ela passa por uma peregrinação no deserto. Segundo muitos historiadores, esta viagem de Israel no deserto até a terra prometida era para durar cerca de meses. Só que, infelizmente, a nação, ela entrou em um estágio de murmuração. A nação, infelizmente, ela se esqueceu das promessas que Deus tinha declarado. E então, a Bíblia deixa esclarecida que, de toda aquela geração que saiu do Egito, por conta do pecado, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Deus não permitiu aquela geração de murmuradores entrarem na terra prometida.
Somente Josué e Calebe, porque se permaneceram firmes em obediência até o fim. Então, a nação de Israel, ela alcança a terra prometida e consegue com êxito cumprir a promessa que Deus tinha sobre a vida deles. E algo que eu quero deixar esclarecido é que talvez muitos de vocês saibam quais são as promessas de Deus sobre a sua vida, ou talvez alguns não sabem ainda, mas Deus há de revelar. E talvez você olhe para as promessas que Deus fez a respeito de ti, as promessas que Deus fez para a tua vida, e você se indaga, como isso vai acontecer? Números 23, verso 23 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, as promessas que Deus tem sobre a sua vida, só é necessário uma coisa da sua parte: a sua obediência, porque Ele vai cumprir. Então, nesse cenário que Josué se encontra com a nação, com a promessa cumprida, eles se encontram agora na sua própria terra. Ele precisa tomar uma atitude. Josué, como líder, Josué, como à frente daquela nação, ele toma uma atitude, na qual ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por que ele menciona isso? Porque a nação de Israel, ela passa por um processo de entrega à idolatria. Ela passa por um processo ao qual ela, muitas vezes, ela se esqueceu daquilo que Deus tinha sobre a vida dela. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que, primeiramente, Deus tem um propósito sobre cada família nessa terra. Porque muitas famílias não estão vivendo o propósito de Deus? Porque muitas famílias não querem abrir mão dos seus interesses pessoais. Muitas famílias não querem vir de encontro sobre aquilo que está sendo ministrado pela igreja no mundo. Grande Deus, grande. E quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, há algo importante para aprendermos, que jamais existirá uma família que sirva no reino de Deus, que não seja serva de Deus. Você só pode servir a Deus se você for servo de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, verso 1, ele vai dizer o seguinte: eu, apóstolo, eu, servo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu vou repetir novamente: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quando Paulo se declara na sua epístola à igreja de Roma, ele primeiramente diz: servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado. A primeira identidade de um homem, de uma mulher que é cristão, não é o seu título ministerial, não é a sua credencial da igreja, mas é ser servo. Aleluia, Jesus. Jesus, em Marcos 10, 45, ele vai dizer o seguinte: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. E o que isso traz para nós hoje? O que isso traz hoje para as famílias que estão dentro das igrejas? É que Deus tem um propósito, que um propósito tão grande sobre a vida de cada um de vocês, sobre a casa de vocês, que no mundo vocês podem percorrer na onde for, vocês não vão encontrar algo maior que as promessas de Deus. Glórias a
Talvez você fale consigo mesmo: será que a promessa de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, é a minha família ter muito dinheiro? É a minha família ter poder aquisitivo? É a minha família ter muitos bens materiais? Esse não é o maior propósito de Deus sobre a família. O maior propósito que Deus tem sobre a família é fazer com que a família esteja dentro da igreja, servindo ao reino de Deus. E talvez exista, infelizmente, o caso do homem ser um cristão e a mulher não ser crente, ou o oposto, ou até mesmo o casal ser um casal de cristãos, mas os filhos não serem. Mas o Senhor, através dessa palavra, me diz que você é um espelho. Você, mulher, vai ganhar o seu marido para a fé. Você, homem, que talvez tenha uma mulher que não exerce essa fé, você vai ganhá-la para Cristo. Mas tudo isso depende do seu posicionamento. Tudo isso depende da maneira como você vai apresentá-la a ela, aquilo que você tem aprendido. E eu posso dizer para vocês, irmãos, que eu conheço famílias que são muito bem estruturadas, famílias que têm muitas e muitas coisas materiais, só que muitas dessas famílias, elas não conseguem ter felicidade, elas não conseguem ter alegria, porque a alegria só pode ser concedida quando o Espírito Santo, ele de fato está sobre os nossos corações. Em Gálatas 5, vai falar sobre o fruto do Espírito. A alegria faz parte, é uma das características do fruto do Espírito. E vale salientar que a alegria não é condicionada àquilo que você tem, não é condicionado à sua remuneração salarial. A alegria, que é o fruto do Espírito, é relacionado à presença do Espírito Santo dentro do coração de um homem e de uma mulher. E que é manifesto essa alegria exatamente em momentos de dificuldade, em momentos de desamparo, em situações de tristeza que você está passando, mas na qual o Espírito Santo vem e te traz uma alegria. O Espírito Santo realiza isso. E quando nós falamos sobre família, qual é o maior propósito, além de servir? Mas é as famílias identificarem e terem percepção acerca daquilo que elas estão construindo. Talvez você fale para si mesmo, você que é pai e mãe, a maior coisa que eu posso deixar para os meus filhos é uma boa herança material. A melhor coisa que eu posso deixar para os nossos filhos, para o meu filho, é uma mansão, é carros, é uma boa conta no banco. É essencial isso? Com certeza. Mas o maior princípio que o pai e a mãe podem deixar para os seus filhos, o maior princípio que uma família pode construir, é exatamente o legado. O que é o legado? O legado são os princípios e os valores que você está ensinando aos seus filhos. O legado são os princípios e os valores que estão dentro do seu coração.
e que através disso você vai alcançar muitas vidas, muitas famílias que estão desamparadas. Mas afinal, o que passamos para outras pessoas? O que passamos para as outras pessoas? Nós passamos para as demais pessoas justamente aquilo que Cristo fez por nós. Nós vivemos em um mundo na qual o número de depressões só aumentam. Nós vivemos num mundo onde o índice de suicídios aumenta cada vez mais. Vivemos em um mundo onde as pessoas elas não acreditam mais uma nas outras e infelizmente muitas não acreditam até mesmo em si mesma. E qual que é o posicionamento da igreja diante desse cenário ao qual nós estamos vivendo? É você ter o seu posicionamento como mensageiro da paz. Porque Deus te chamou para que você seja um instrumento na vida das pessoas que estão lá fora. E o que nós podemos destacar aqui é que, infelizmente, muitas pessoas acabam se tornando resultado daquilo que as outras pessoas falam a respeito delas. Só que nós que somos cristãos, nós que servimos a Deus, nada do que as pessoas falam contra nós, nenhuma maldição que as pessoas lançam contra a tua casa, pode prosperar, ou pode definir quem de fato vocês serão. Porque as promessas de Deus, elas são cumpridas. E como eu disse, depende do nosso posicionamento, depende da nossa obediência. Muitas vezes, nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos interesses pessoais. Muitas vezes, nós vemos famílias que parecem estar felizes, famílias que vivem de imagem. Há casos ao qual o casal é um casal de namorados felizes no Instagram, mas na casa parece o UFC. E infelizmente, o que de fato tem acontecido nestas famílias? É a ausência da compreensão de saber o verdadeiro significado e propósito da família. O maior investimento das trevas não é somente levar você para o inferno. O maior investimento das trevas é destruir cada lar. Porque com a destruição de lares, iremos ter na nossa sociedade uma geração de órfãos, filhos sem paternidade, filhos sem a compreensão do verdadeiro amor. O amor de Deus, Ele nos confronta cada vez mais. A palavra do Senhor vai dizer em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto de Deus, o maior projeto de Deus é o projeto da redenção. Só que, quando nós vamos em 1 João, no capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz
que nisto conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós, e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado, o seguinte: sabe o que revela a salvação na sua vida? É quando você está servindo aos seus irmãos. Essa é a verdadeira essência do Evangelho. Esse é o verdadeiro propósito do Evangelho. É quando nós estamos servindo e nós estamos dando a nossa vida pelos nossos irmãos. Se você sai daqui e vê uma pessoa passando fome lá na rua, você não está exercendo o Evangelho. Eu não estou exercendo o Evangelho se eu fazer isso. Quando nós estamos exercendo o Evangelho, quando de fato nós não estamos preocupados somente com os nossos interesses, mas também estamos preocupados com as demais pessoas. Eu gostaria de pedir para o Ministério do Louvor se encaminhar para cá. E a igreja pode se levantar, já estou indo ao encerramento. Aleluia, Jesus. A pergunta que eu faço hoje para a igreja é: será que nós estamos construindo um legado? Eu quero que esta pergunta seja uma reflexão para que você leve para a sua casa. Eu quero que esta pergunta seja uma reflexão para que nós saiamos daqui pensando sobre isso. Será que estamos ouvindo a palavra e essa palavra está fazendo efeito sobre os nossos lares? Porque o primeiro ministério de um homem e de uma mulher não é quando ele se torna um obreiro ou uma obreira na casa de Deus. O primeiro ministério na vida de um homem e de uma mulher é quando ele de fato está cuidando da sua casa, da sua família. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que aquele que não cuida dos seus parentes, da sua família, da sua casa, é pior que o descrente e negou a fé. Feche os teus olhos e coloque o seu coração diante de Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu não sei como muitos entraram sobre este lugar, Senhor, mas eu acredito e sei da maneira como muitos sairão, Pai, porque nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua fidelidade, Senhor, nós cremos naquilo que o Senhor tem para fazer sobre cada vida que está aqui presente, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é fiel. Muitas vezes não somos fiéis para contigo, Senhor. E por isso nós clamamos, Senhor. Nos conceda graça, Pai. Para que nós venhamos, ó Senhor, cuidar daquilo que é um bem maior neste mundo, Senhor. Que é a nossa casa, que é a nossa família, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, neste exato momento, Senhor, toda a armadilha das trevas, Senhor, na onde Satanás tem criado meios para que haja destruição, aonde Satanás tem criado meios para que haja desânimo, frustração, Pai. Neste momento eu clamo, Senhor, e repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai, que todo o mal, Senhor, seja dissipado em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Um presente
ganhei um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Declare sobre a sua família.